Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Biologia com a Aline Luna. Hoje nós vamos falar sobre cadeia respiratória. Vamos concluir aí o assunto de respiração celular. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, corre lá para que você entenda a sequência do assunto, ok? Além disso, aproveita e se inscreve no nosso canal. Curta aí todas as aulas que você assistir e não esquece de compartilhar para os colegas. Você pode ajudá-los também a entender um pouco mais o conteúdo. Então vamos lá. Cadeia respiratória. O que é isso aí, Aline? Me ajuda. Socorro! Gente, cadeia respiratória é a última etapa da respiração celular. Nessa etapa, ela ocorre lá nas cristas mitocondriais, ou seja, na membrana interna da mitocôndria. E lá vão ocorrer uma série de reações que vai promover a produção do maior número de ATP dentro da respiração celular, ocorre nessa etapa, certo? Para que esse grande número de ATP seja produzido, são precisas algumas coisas. Primeira coisa que a gente vai precisar dos carreadores de energia que foram produzidos lá na glicólise e lá no ciclo de Krebs. Outra coisa que a gente vai precisar são de proteínas que estão lá nessa membrana da mitocôndria que vão auxiliar na produção desses ATPs. Então vamos para a imagem para ajudar, para ilustrar melhor o que acontece. Bora ver essa imagem aqui para ilustrar melhor para vocês. Nós temos aqui a membrana externa da mitocôndria, nós temos aqui a membrana interna. Essa parte aqui embaixo é a matriz mitocondrial, certo? É onde ocorre o ciclo de Krebs, que a gente viu na aula anterior. E esse espaço intermembrana, que é o espaço entre a membrana interna e externa da mitocôndria, que vai ser muito importante aqui nesse processo de produção do ATP. A diferença entre o NADH e o FADH2 é que o FADH, vamos dizer assim, que o elétron carregado por ele não é tão potente quanto o que é carregado pelo NADH, digamos assim, tá? Essa energia é um pouco mais fraca e ela não ultrapassaria todas as etapas que o elétron produzido pelo NADH, conduzido pelo NADH, ela passa. Então, primeiro nós vamos seguir o caminho do elétron levado pelo NADH, depois do FADH, ok? Então, o NADH, ao se aproximar dessa primeira proteína, a energia carregada nele, o elétron carregado nele, vem para essa proteína. Quando esse elétron passa por essa proteína, um hidrogênio, que foi carregado também pelo NADH, ele é liberado para o espaço intermembrana. Esse elétron continua seu passeio lindo, maravilhoso, através da membrana, com a ajuda das proteínas. Chegou na proteína 3, mais um hidrogênio passa para o lado externo, para o espaço intermembrana. Esse elétron continua seu caminho com a ajuda das proteínas. Chegou nessa outra proteína aqui, esse elétron permite a passagem de um novo hidrogênio. E esse elétron também ele vai permitir a formação de uma molécula de água. Então, encerrou o caminho desse elétron aqui. E o elétron do FADH, Aline, o que acontece? Ele vai passar também através das proteínas, porém, como ele não consegue, ele não tem energia o suficiente para passar desde essa primeira membrana, ele passa através dessa, tá? Então, quando ele chega nessa proteína amarelinha, ele libera um hidrogênio. Chega até aqui, libera um outro hidrogênio para o espaço intermembrana e depois produz também uma molécula de água. Tá, Aline? Então, quer dizer que o NADH e o FADH2, eles liberam elétrons que passam por proteínas da membrana, que vai permitir que essas proteínas liberem o hidrogênio da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Sim, é isso que acontece. Qual a diferença do NAD e do FAD? O NAD, por ter uma maior energia, ele passa por um maior número de proteínas e libera a passagem de um maior número de hidrogênio. No caso, o NAD ele libera a passagem de 3 hidrogênios para o espaço intermembrana. O FADH2, ele por ter uma carga energética menor, ele passa por um número menor
de proteínas intermembranas. Então, ele só permite a passagem de 2 hidrogênios para o espaço intermembranas, tá? E no final, quando chegou nessa última proteína aqui, ambos permitem a produção de água, tá? Então, NADH e FADH já não estão mais carregados, já liberaram seus hidrogênios e seus elétrons e já está tudo ok. Aline, cadê o ATP? Quem estudou aí transporte de substância, lembra que a célula ela trabalha sempre para manter uma concentração semelhante. O fluido externo e interno das membranas, eles sejam isotônicos, eles estejam a mesma quantidade de soluto e de solvente. No caso, seguindo essa regra, né, eu vou ter muito hidrogênio nesse espaço intermembrana. Então, qual é a tendência? Mandar para a matriz mitocondrial para tentar equiparar, para tentar equilibrar essas substâncias. Só que esses hidrogênios, eles só conseguem passar de volta através desse ATP sintase. Essa enzima, ela vai permitir a passagem do hidrogênio, só que ele também não vai passar de graça não, ele vai me ajudar a trabalhar. Como assim? Esse hidrogênio, ao passar por essa proteína, ele vai permitir o movimento dessa parte da enzima. Esse movimento de rotação vai permitir com que o ADP, adenosina difosfato, se una a um fosfato para formar o ATP. Então, Aline, quer dizer que cada hidrogênio que foi colocado para o espaço intermembrana, ele vai estar passando novamente por aqui, por essa enzima para a produção do ATP? Sim. Lembra que eu falei para vocês que a produção da ATP ia ser em maior quantidade na cadeia respiratória e que a importância era do ciclo de Krebs e da glicólise era justamente a produção de um maior número de quantidade desses carreadores de energia, porque eles seriam importantes para a produção do ATP. Então é isso. Então, os carreadores de energia vão usar essa energia para bombear hidrogênio para o espaço intermembrana e esse hidrogênio ele vai voltar para a matriz mitocondrial, ativando essa enzima, essa ATP sintase, que formará moléculas de ATP. Viram aí que na cadeia respiratória houve uma maior produção de ATP? Lembra que eu disse que os carreadores seriam importantes na produção desse ATP? Eu espero que tenha ficado claro para você. Mas caso tenha ficado ainda alguma dúvida, vamos olhar aí um vídeo. Vou passar um vídeo dessa etapa da cadeia respiratória e depois vou passar um resuminho de toda a cadeia respiratória para vocês. Então, os carreadores de elétrons NADH e FADH2 que foram produzidos durante a glicólise, durante a conversão do piruvato em acetilcoenzima A e durante o ciclo de Krebs, eles seguirão para as cristas mitocondriais. Lá, eles encontrarão proteínas de membrana que contribuirão para a produção da ATP. Aí nós temos aqui as proteínas que estão na membrana. Essa parte aqui é a matriz mitocondrial e essa daqui é o espaço entre as membranas. A cadeia de transporte de elétron, ela consiste em uma série de carreadores ligados à membrana da mitocôndria que vão passar os elétrons de uns para os outros. À medida que os elétrons são transferidos entre as proteínas de membrana, a mitocôndria é capaz de capturar a energia e usá-la para produzir moléculas de ATP. As proteínas da cadeia bombeiam os íons hidrogênios pela membrana. E quando os íons de hidrogênio fluem de volta para a membrana através de um complexo chamado ATP sintase, o ATP é sintetizado pela enzima de ATP sintase. O oxigênio, ele age como aceptor final dos elétrons. O hidrogênio é reduzido para formar água como um subproduto da cadeia de transporte de elétrons. Todos os carreadores de elétrons de alta energia dos estágios anteriores da respiração celular levam seus elétrons para a cadeia respiratória, aqui onde a maioria dos ATPs é produzido na respiração celular. Então, em resumo,
nós vimos os estágios da respiração celular, que são responsáveis por converter a energia encontrada na molécula de glicose em ATP, a bateria energética da célula. Em média, 36 ATP são produzidos por molécula de glicose que entra na célula. No processo de produção de ATP, o oxigênio é levado para a corrente sanguínea por ser o aceptor final de elétron na cadeia de transporte de elétron, e o dióxido de carbono produzido é como subproduto liberado. Então, gente, o objetivo final da respiração celular é transformar a energia dos alimentos em energia, em molécula energética que a célula vai utilizar. Então, os alimentos consumidos, eles serão convertidos, passarão por várias reações, como a gente já viu aí, para poder formar energia para a atividade do nosso organismo, a atividade celular. Então, na respiração celular, é produzido em torno aí de 30, 34 ATPs, dependendo da molécula. No final da respiração celular, vai variar a quantidade de ATP de acordo com o tipo de célula, de acordo com a atividade metabólica de cada célula, que varia também. Mas, no geral, são produzidos aí em torno de 38 ATPs, se essa respiração celular ocorrer em procariontes. Lembrando que se essa respiração ocorrer em procariontes, tudo que ocorreu na mitocôndria ocorrerá na membrana plasmática, tá? Porque os procariontes, eles não têm mitocôndrias. E se a respiração celular estiver acontecendo em eucariontes, a quantidade de ATPs produzidas assim de saldo no final dessa respiração celular será entre 30 e 32 ATPs. Por quê? Porque alguns ATPs eles são consumidos durante o processo dessa atividade de respiração celular. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido como ocorre essa respiração celular. Façam as anotações de vocês. Nós vamos dar continuidade aí ao metabolismo celular nas próximas aulas e espero vocês para acompanhá-las também. Então, um grande abraço a todos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Um grande beijo. Tchau, tchau.